Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Sacrifício de Davi pelo Filho, o sacrifício de Davi pelo Filho. Lembrando mais uma vez, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Use esse canal, use esse vídeo para evangelizar, ative o sininho, divulga, faça conforme a tua vontade. Dito isso, o tema está em 2 Samuel 12, 19 e 20. 2 Samuel 12, 19 e 20, que diz assim, ó: Então Davi perguntou aos teus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor, e adorou. Amém. Essa é a passagem. Irmãos, vamos fazer um resuminho para chegar no que eu quero falar. A história geral, ela conta sobre essa passagem da vida de Davi, onde Davi se torna rei de Israel. Davi se torna rei pelas mãos de Deus e tudo que ele faz dá certo. Ele não perde nenhuma batalha, tudo vai caminhando muito bem. E certa vez, Davi, num momento assim de vacilo, ele começa a se esquecer de tudo que ele conseguiu. Não foi obra das suas mãos, foi Deus que colocou lá. Tanto é que ele pensou assim, olha, vou fazer uma casa para o Senhor, vou edificar um lugar para Deus estar. E o próprio Deus falou assim, não quero, não é você que vai fazer isso, será outra pessoa que eu vou levantar, porque sua mão derramou muito sangue. Davi, na verdade, ele estava tentando fazer as coisas com um esforço dele mesmo, esforço pessoal. Davi, inclusive, achava que não precisava nem lutar nem mais para a batalha, tanto é que em determinado momento ele manda o seu exército para Rabá, né? Só que ele não vai junto, ele não vai para frente, não vai comandar o exército. A Bíblia fala que ele fica em Jerusalém, ele fica no conforto do palácio, enquanto os soldados vão para o fronte, vão lutar. Enquanto ele está dormindo, descansando, comendo, os soldados estão morrendo, estão lutando. E a Bíblia disse que Davi, numa certa noite, se levanta e vai passear, né, pelo terraço e vê lá de cima uma jovem. Ele olha para aquela jovem e decide que ele quer ficar com aquela moça, só que aquela moça, ela é casada, mas mesmo assim ele manda chamar aquela moça. Aquela moça tem por nome Batseba. E aí ela vai conversar com ele e ele acaba dormindo com ele. E ela fica grávida de Davi. E aquela situação é um tumulto, porque aquela moça era casada. Então os dois juntos tentam de toda maneira colocar a culpa da gravidez em Urias, que era o marido dela. Só que Urias não tinha dormido com ela nenhuma vez, então não poderia ser o pai da criança. Então Davi pensa assim, olha, então não tem outro jeito. Eu vou colocar esse homem na frente, né, da batalha, no lugar que é mais perigoso, e a gente vai se livrar dele. E é assim que ele faz, coloca Urias por ordem, né, na frente lá da batalha, ele morre. E aí Davi fala assim, bom, agora resolveu. E ela cumpre o luto de casada, e depois ela casa com Davi. Então esse é o resumo da história para falar sobre o sacrifício de Davi pelo filho. Quando essa história acaba nesse momento que eu falei, irmãos, parece que está tudo resolvido, né? O filho estão juntos, o filho é deles, o marido morreu e acabou. Mas 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz que o Senhor não vê como vê o homem, que Deus não vê como vê o homem. Essa história, essa atitude, isso que Davi fez, desagradou ao Senhor, desagradou a Deus. E a Bíblia fala que Deus queria que Davi reconhecesse o erro dele e que ele se arrependesse do que ele tinha feito. A Bíblia diz que Deus manda um profeta conversar com ele. O profeta Natan chega para Davi e conta uma historinha mais ou menos assim, muito conhecida para quem conhece a Bíblia. Olha, Davi, existiam dois homens numa cidade, um muito rico que possuía muitas ovelhas, e um senhor mais pobre que só tinha uma ovelhinha, e ele criou aquela ovelhinha com todo amor, ela comia da comida dele, bebia do copo dele, e assim por diante. E de repente chega um convidado na casa do homem rico, e ele não quer matar suas ovelhas, e ele vai lá e pega a única ovelhinha daquele homem, e assim, e o que você acha desse homem, Davi? E Davi fala, esse homem é digno de morte. Quando ele fala, esse homem é digno de morte, o profeta fala, esse homem é você fez isso. E a Bíblia fala que Davi reconheceu o erro, ele reconheceu que estava errado, o que ele tinha feito. Davi cai em si, e ele fala, pequei contra o Senhor. A Bíblia diz que Davi se arrepende, e Deus diz que Deus perdoa Davi, que Davi não ia mais morrer, mas que o filho dele ia.
A primeira coisa, irmãos, entenda nessa história, que a morte do filho era o resultado do que Davi tinha feito, do pecado de Davi. Isso levantou e elencou uma série de outras tragédias da vida de Davi dali para diante, que eu não vou falar porque não cabe. Eu quero falar só deste momento do filho. Naquela época, irmãos, quando uma pessoa tinha um pecado nesse nível de adultério e assassinato, a pena era morte. Então Davi deveria morrer ou por um ou pelo outro, ou pelos dois. Mas tecnicamente, irmãos, Deus perdoando, Deus estava dizendo que Jesus levou sobre nós a pena de morte. É isso que ele queria dizer aqui. Mas, 2 Samuel 12:15, a Bíblia fala que o Senhor, mesmo perdoando Davi, feriu gravemente a criança. Deus feriu a criança, fez ela adoecer gravemente. No versículo 16, a Bíblia diz que Davi buscou a Deus pela criança. Davi começou a falar com Deus, a jejuar, e ele passava a noite prostrado orando. A Bíblia diz que ele não comeu pão. A Bíblia diz que ele passou 7 dias sem comer nada, 7 dias jejuando. E de repente no 7º dia, onde imaginando Davi, olha, será que Deus vai fazer alguma coisa? Vai curar a criança morre. E aí os servos que estavam ali perto começam lá a cochichar, olha, a criança morreu, e agora? Quem vai falar? Quem vai falar? Nossa, o que pode acontecer com quem dá essa notícia? Davi percebe aquele murmurinho, aquela conversinha, percebe o fato. E aí perguntam, e aí eles confirmam, olha, a criança ela é morta, acabou. Né? E a Bíblia diz que Davi, em vez de chorar e ficar desesperado, arrancar os cabelos, a Bíblia diz que ele faz algumas coisas. Primeiro, ele se levanta, ele estava prostrado, teve uma situação que não tinha mais jeito, acabou. Davi se levanta. A segunda coisa, ele se lava. Depois ele vai se ungir. Depois ele vai trocar de roupa e entra na casa do Senhor. Ele entra na casa e adora Deus. Né? Deus colocou aquele castigo, levou a criança, mas ele adora a Deus. E depois ele vai e pede pão. Olha, eu quero comer pão, eu estou com fome, eu quero comer. E a passagem fala que os servos estranharam a atitude de Davi. Porque eles falam assim, pô, antes você jejuava, né? Agora você quer comer? Estava jejuando até agora você quer comer? E Davi, irmãos, ele já tinha passado vários lutos, já tinha lamentado a morte de várias pessoas na vida dele. Davi lamentou a morte de Saul, de Jonas, que era o seu melhor amigo, de Abner, até de Naás, ele lamentou. E a passagem fala que o menino, irmãos, ainda estava vivo. Então, enquanto Davi estava vivo, Davi tentava, ele lamentava o pecado dele, já tinha se arrependido, né? Ele falou isso, Deus perdoou, mas o menino ainda estava vivo. Então, ele ainda pedia pela vida do menino. Irmãos, se você analisar, Deus já tinha falado que o menino ia morrer. Então, vamos pensar, gente, aqui. Foi certa a atitude de Davi? Foi certo Davi pedir pela vida do menino, se Deus já falou, olha, vai adoecer e vai morrer? É certo? A resposta que eu tenho é sim. Ah, mas de onde você tirou isso, Cristo? A resposta é de você mesmo, é da Bíblia. Irmãos, Isaías 38, a Bíblia diz que Deus determina a morte de Ezequias. Olha, arruma a tua casa que morrerás e não viverás. Deus determinou. A mesma coisa do menino, Deus determinou. E aí a Bíblia diz que ele ora e Deus dá mais 15 anos. Deus muda a história. Irmãos, Davi sabia que algumas profecias eram advertências de julgamento divino, se não houvesse arrependimento. Então ia acontecer, mas se a pessoa se arrependesse, se a nação, se o povo, não ia acontecer. Era uma profecia, uma advertência de julgamento, caso não houvesse arrependimento. É isso aqui. Isso está na Bíblia, está em Jeremias 18, 5-8. Vou ler para vocês. No momento que eu falar com uma nação contra um reino para arrancar, derrubar ou destruir, Deus falando, e se tal nação se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Então isso aqui é esse tipo de coisa que levou Davi a pensar, olha, eu vou tentar, eu vou continuar, eu vou buscar, eu vou orar pela criança e vou buscar. Para finalizar, irmãos, Davi sabia que a criança, Davi tinha certeza que a única pessoa que podia salvar era Deus. A criança estava nas mãos de Deus. A única coisa que ele podia fazer naquele momento era o que ele fez. Ele clamar, suplicar, ele usar a fé que ele tinha. Jejuou, isso que ele fez. A criança morre. Irmãos,
Davi aceita a morte da criança. Enquanto ela estava viva, ainda havia esperança. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer na nossa vida. Temos que fazer a nossa parte enquanto a gente pode. A criança estava viva, Davi tentou de tudo. Depois que morre não tem mais jeito. Isaías 38, 18. A sepultura não te pode louvar. Na sepultura não tem louvor, nem a morte glorificar-te. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que depois que a gente morre, não tem mais o que fazer, não tem obra para fazer, não tem alma para salvar. Você não pode fazer nada mais por Deus quando você morre. A criança estava viva, Davi tentou de tudo, depois não tinha mais jeito. João 9,4. Trabalhemos enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois chegando a noite, ninguém poderá trabalhar. Irmãos, a Bíblia fala que não se espera fidelidade de quem desce a cova. Então essa é a mensagem de hoje. Enquanto tem tempo, enquanto tem dia, enquanto dá para fazer, vamos fazer o melhor possível, vamos buscar, vamos clamar, vamos orar, vamos jejuar e vamos fazer a obra de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra, por essa mensagem. Pedimos que tu venha, Senhor, cada dia mais, nos usarmos para fazer a tua obra enquanto temos tempo, enquanto somos jovens, enquanto temos possibilidades. Abençoa quem ouve essa passagem, essa mensagem. Ó, Pai querido, divulga essa mensagem pelos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, peço para que você se inscreva no canal, divulgue, ative o sininho, evangelize e mande para todo mundo essa mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.